Olá, professores e colegas. Meu nome é Luiz Felipe Medeiro Alves, eu sou estudante do curso de Engenharia Mecânica da Uninter. Eu sou também doutorando em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar um trabalho aqui hoje em parceria com o estudante de Engenharia de Produção Edilson Imbrunizio e os professores Emerson da Silva Seixas e Carlos Eduardo Costa. O professor Carlos Costa, que é o nosso orientador nesse projeto. Esse trabalho se insere no grupo 07, que é Engenharia, Tecnologia e Inovação. Bom, o tema da nossa pesquisa é Teoria de Merchan na formação de cavacos, um simulador CLI em Fortran para aplicações educacionais e de engenharia. Então, a usinagem dos metais continua sendo um dos temas mais importantes da engenharia mecânica e da engenharia de produção. Mesmo agora existindo outras práticas, como a manufatura aditiva, né, com as impressoras 3D industriais e tudo isso, que é uma área bastante interessante, bastante animadora do ponto de vista técnico, a usinagem clássica ainda é, e muito provavelmente ainda será por um bom tempo, fundamental para os processos produtivos. Então, a nossa pesquisa envolve exatamente essa parte da manufatura, a usinagem clássica. O estudo da ciência da usinagem, a usinagem é bem mais antiga do que isso, mas o trabalho seminal, o que deu o enfoque, o embasamento teórico para a usinagem foi um trabalho de 1945, ano da paz, em que um cientista americano chamado Eugène Merchan, ele escreveu um artigo que descrevia em termos técnicos, ao invés de termos empíricos, como até então, todo o processo de corte ortogonal, processo da usinagem. Aqui no Brasil, nós tivemos em 1981 a publicação de um livro Fundamentos da Usinagem dos Materiais pelo professor Dino Ferrarese. Esse se tornou o padrão em língua portuguesa para o estudo da usinagem e o é até hoje, apesar de a gente ter livros mais novos, mas ainda é bastante respeitado como o livro base do estudo da usinagem no nosso país e nos outros países de língua portuguesa também. Nesse trabalho a gente criou um simulador em linha de comando, por isso é CLI, Command Line Interface, em Fortran 90, e aí a escolha da linguagem é bem pertinente aqui, por causa dos próximos passos, então eu vou adiantar essa parte aqui antes que eu esqueça. A ideia desse simulador é que ele seja expandido para permitir estudos analíticos. Então, o que eu quero dizer com isso? Mudando essa variável, o que muda nessas outras variáveis? Então, por exemplo, mudando a velocidade de corte, o quanto eu mudo o desgaste da ferramenta. E a gente vai poder criar um gráfico com isso. Para criar esse gráfico, o número de pontos no gráfico é o número de vezes que vai rodar o nosso programa. Então, em uma linguagem menos eficiente, esse programa se tornaria computacionalmente muito caro, demandaria muito tempo, por exemplo, e poderia se tornar impraticável. Então a gente usou o Fortran, que é uma linguagem extremamente capacitada para cálculos matemáticos, é o padrão da ciência até hoje, tanto na área de engenharia mecânica, muito usado. Outro software muito usado é o MATLAB, mas não para isso, não para cálculos pesados. Em tecnologia nuclear, que é a outra área que eu pesquiso também, o Fortran é absoluto, reina absoluto. Então, a gente fez essa CLI que ela modela, ela mostra a teoria de Merchan computacionalmente. Então, o usuário ele pode escolher, primeiro que a gente tem algumas adições, por exemplo, a gente tem um arquivo CSV, onde temos a descrição de alguns materiais. Então, o usuário, quando ele vai escolher que material que ele quer
estudar, ele pode ir nessa lista e escolher dentro dessa lista, e já estão ali todos os parâmetros daquele material prontos para serem estudados, né, num CSV, chamado materials.csv, o arquivo. E aí a ferramenta pede alguns dados para o usuário, por exemplo, o ângulo de saída da ferramenta, o coeficiente de atrito, as espessuras antes e depois do corte do cavaco, a largura e a velocidade de corte e as forças de corte e o avanço, dados escolhidos pelo usuário, né, na vida real e no software. E a partir dessas, o programa ele vai calcular alguns outros parâmetros do processo de usinagem. Esses parâmetros que ele vai entregar são o ângulo de cisalhamento, a tensão média de cisalhamento, a energia específica de corte, a potência de corte, e aí tem duas adições que não são da teoria de Merchan, mas que são desenvolvimentos muito interessantes, sempre baseados na teoria de Merchan, mas que foram desenvolvidos por outros estudiosos. Então, a rugosidade estimada, com base no desgaste da ferramenta, e uma estimativa da elevação térmica com base na partição de calor. Boa parte desses parâmetros novos foram baseados no trabalho de Shaw, pesquisador também americano. A equação básica que descreve a teoria de Merchan, e aí eu não gostaria de entrar na matemática aqui, mas ela é π sobre 4 menos beta menos alfa sobre 2. Beta é o ângulo de atrito cavaco-ferramenta e alfa é o ângulo de saída da ferramenta. Então, essa fórmula, ela descreve, em último caso, toda a teoria da usinagem. É um pouco de exagero falar isso, mas para fins didáticos serve. Então, tudo que o Merchan assumiu para fazer a sua teoria, então, corte ortogonal ideal, etc, sem quebra na ferramenta, a gente também assumiu no nosso software. Então, o software ele traz um sistema coerente de entrega de dados e que ele permite o cálculo desses dados em série em grande volume. Tem bastante potencial de utilização em pesquisa e que a gente pretende utilizar realmente. Ele pode ser usado tanto profissionalmente quanto educacionalmente. Educacionalmente é bem claro de ver o uso dele, para diferentes materiais, ver como a ferramenta se comporta, como a questão térmica se comporta para diferentes materiais, para diferentes ângulos de corte, para diferentes avanços, né? Então, a variação térmica é algo que é muito importante, porque está diretamente ligada ao desgaste da ferramenta, até o risco de quebra da ferramenta. Então, a utilização, por exemplo, de lubrificantes, de refrigerantes, também bastante importante. Então, temos vários usos aí educacionais, principalmente educacionais, mas também possivelmente de engenharia. Os próximos passos, então a gente gostaria de expandir tanto para ter novos parâmetros, que seria interessante, quanto para essa parte de plotar automaticamente os gráficos, né, fazer gráficos automaticamente, que permitiriam esse tipo de interface que a gente havia comentado anteriormente. Como que a mudança no parâmetro A mudaria o parâmetro B? A gente teria um gráfico de como o parâmetro A influencia o parâmetro B. Isso, para a pesquisa, seria bem interessante. É a isso que se propõe o nosso trabalho. Então, esse é o nosso simulador da teoria de Merchan para a usinagem dos metais. Queria agradecer ao professor Carlos Eduardo Costa, que orientou a gente nesse projeto, e agradecer ao Ninter e à equipe do Enfoque por organizar esse congresso para a gente. Muito obrigado.